Ei, gente, boa noite. Bom, a gente vai começar mais uma live aqui da Belong. Essa é uma série de lives que a gente tá fazendo, né, para falar um pouco mais sobre a nova mentoria aqui da Belong, que é a Negócios em Ação. Essa é uma mentoria voltada para os bastidores do negócio, né, onde a gente vai falar muito sobre a gestão do negócio, como a gente conecta ali o futuro, a visão de futuro com o que a gente tem hoje, né? Como que a gente gere todo o recurso, todos os nossos negócios, para a gente ter mais resultado, mais crescimento. A mentoria, a gente fez a primeira live semana passada, tá aqui gravado. A gente vai começar no dia 19 de março, às 20 horas da Suíça, acho que são às 5 do Brasil. E aí vai ser uma mentoria de 2 meses. A gente vai ter 4 encontros a cada 15 dias, para a gente ter ali um tempo entre uma mentoria e outra, né? Um encontro e outro, porque essa vai ser uma mentoria bem prática. Estou preparando vários exercícios para a gente fazer tanto junto na mentoria quanto de dever de casa, para pensar melhor ali dentro do negócio, com a equipe, com o sócio, enfim. E agora eu vou chamar a Nath aqui para a gente continuar a nossa conversa da semana passada. Deixa eu ver aqui se ela chegou. Tá por aí? Ei, Bruna. Ei, dona Ei, Nath, Lê! tudo Tudo bem? bom, dona Tudo Lê? certo, boa noite. Boa noite, Lê. Então vamos lá, Lê. Vamos Você já lá. apresentou, já falou da mentoria. Eu tenho uma Sim, primeira pergunta para você. já Não é chegou muito com... chegando. Não é muito comum a gente falar de mentoria sobre gestão, sobre processos, né, Sim. dos negócios. Fala para mim como é que vai ser a sua mentoria sobre processos e gestão? Bom, isso é verdade, né, Nath? Como a gestão é muito dos bastidores, é uma coisa que não traz, vamos dizer, o resultado rápido, né? Então, normalmente a gente vê muita mentoria sobre vendas, sobre negociação, estratégia, né? Coisas que a gente aplica e rapidamente tem ali um resultado. Já quando a gente fala de gestão, é uma coisa de bastidor, né? Uma coisa do dia a dia que você tem que ir trabalhando e aos poucos você vai ganhando tração, você vai organizando o seu negócio e os resultados vão chegando. Uhum. Então, não é muito comum, realmente. Mas é uma parte fundamental, né? E aqui na Negócio em Ação, o que eu estou preparando é para a gente ver toda essa parte de visão de futuro Aham. até chegar na execução do dia a dia. Uhum. Porque essa é uma dificuldade que eu enxerguei muito aqui no mercado de trazer o planejamento. Normalmente a gente ouve falar muito de planejamento, né? Planejamento estratégico para as empresas. E aí você vai lá no evento lindo, maravilhoso, faz o planejamento, pensa nos seus objetivos, nas suas metas, não sei o quê. Aí pega aquilo tudo, volta para o seu dia a dia e aí encontra um monte de pepino para resolver. Tem aquele monte de imprevisto que chega. E aí o que você faz com aquele planejamento? Coloca de lado e vai resolver Vai os apagar fogo. imprevistos. Vai apagar o fogo, Vai vai apagar apagar incêndio. fogo. Exatamente. Isso é muito normal acontecer. Porque sempre vai ter alguma coisa para você resolver, sempre vai ter algum probleminha, alguma coisa que você tem que dar atenção, que é urgente. E aí o problema é quando a gente acaba esquecendo o planejamento, né? Deixando ele de lado. E o que a gente vai trazer aqui na mentoria negociação é como você não fazer isso. Como você pegar esse planejamento, a gente vai trabalhar ele desde o futuro até trazer as ações do dia a dia, para que mesmo com os incêndios acontecendo, mesmo com os problemas tendo que ser resolvidos, você vai continuar tendo aquele momento na sua rotina, aquele seu tempo, para você conseguir pensar no planejamento, Lê, né? Então aqui são várias ferramentas para isso. escutando você falar, eu acho que dentro da gestão e da execução, né, das Uhum, tarefas dos processos das empresas, eu acho que a parte mais difícil para um pequeno empreendedor é reconhecer a importância desse planejamento é que é aquele trabalho de encher forminha. exato. Quando você quer um gelo fresquinho para sua Coca-Cola ou para o seu Aperol Spritz,
e você vai lá no freezer, e se você não fez o trabalho de encher essa forminha do gelo, na hora que você quiser, não vai estar lá, prontinha te esperando. E eu, fazendo uma metáfora bem, né, assim, Uhum, espontânea, eu acredito uhum, que é justamente isso, porque você não vê o resultado no momento, né, uhum. principalmente no dia a dia, mas você vê e enxerga o resultado de um processo bem feito, de um planejamento bem executado a longo prazo. Exato, exato. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade da gente conscientizar os pequenos e os médios empresários da importância de encher essa forminha e de prestar atenção, né, na importância desse como, desse Uhum. fazer esses processos, de fazer esse planejamento ser executado com primazia. Não é isso, Lê? Exatamente, exatamente. Porque são pequenas ações, né, Nath? Quando a gente fala de grandes objetivos, né, que toda empresa tem Uhum, que mirar lá em cima, uhum, né, nas metas e tudo mais. Quando a gente fala dessas grandes metas, você não vai fazer da noite para o dia. Não vai uhum, ser, eu vou tirar essa semana e vou resolver. E pronto, uhum, essa semana eu vou fazer e vou alcançar, vou dobrar o meu faturamento. Não vai acontecer isso. São pequenas ações que você tem que fazer todo dia para você ir construindo, né? Você vai construindo aos poucos. E o que mais acontece? Quando você está ali nos incêndios do dia a dia, essas pequenas ações elas vão se perdendo. Você vai cada vez mais fazendo as ações para apagar o fogo ali e você vai se esquecendo das ações que vão te levar para onde você quer chegar no futuro, né? uhum, Uma vai substituindo a outra. uhum, E é isso que a gente não pode fazer, né? A gente tem que sempre, a gente tem que entender que sempre vai acontecer, né? Sempre vão ter ali os percalços, as pedras do caminho que a gente precisa resolver e precisa retirar. Só que a gente não pode deixar de lado a visão de futuro, né? Quando a gente uhum. fala de gestão, trazendo até o pai da gestão, né? O Peter Drucker, de uma forma bem resumida, o Adoro. que é gestão para ele, né? Gestão é simplesmente você ter um objetivo, organizar os seus recursos para alcançar esse objetivo e se cercar de pessoas que te ajudem nesse caminho. Então Uhum, é isso, é sim. você ter o objetivo, você tem que ter muito claro onde você quer chegar, E muita só que você não pode. determinação, né, Lê? Porque, como eu Exato, falei, como não vê os resultados exato. imediatos, os pequenos e os médios empreendedores, eles não conseguem enxergar a A importância importância. da constância desse processo, Sim, né? sim. Porque E são Lê, essas pequenas ações que vão construindo, né? Vão te levando lá para frente. me conta uma coisa. Essa mentoria é para qualquer pessoa? Quem que é para quem que é essa Para quem mentoria? é? E falando em mentoria, o professor Alexandre acabou de entrar Chegou e aí. ele também maravilhoso, vai começar também uma mentoria dentro da Belong em maio com ferramentas de IA, né, Lê? Maravilhoso. É a nossa próxima mentoria depois da Já Letícia. dando Professor, spoiler. beijo para você. Nath já dando spoiler aí. Já tô dando spoiler aqui das nossas mentorias. Boa. Mas, Lê, conta para mim, para quem que é a mentoria que você vai estar acompanhando durante os próximos 2 meses? Para quem é? É para aquela pessoa que sente que ela quer chegar muito mais longe, ela quer fazer muito mais do que ela está fazendo, tem muito mais, só que ela sente que hoje, se ela der esse passo, ela vai se sobrecarregar. É aquela pessoa que tem a visão de futuro, tem já, vê o que ela quer, mas ela não consegue sair dali porque ela não tem tempo. Ela está sempre fazendo várias coisas, tem várias atividades, e no final da semana ela chega e não consegue ver o resultado daquilo, tudo que ela fez, né? Então, eu costumo dizer que são as pessoas que elas sabem que elas podem mais, elas estão se esforçando, elas estão trabalhando, elas estão entregando, mas ainda não estão conseguindo ver o resultado esperado. E isso acontece não é por falta de esforço, é por falta de direcionar o seu tempo, direcionar o seu esforço nas coisas certas. E Uhum, aí, voltando, né, o que a gente estava falando antes. No dia a dia, nos incêndios, a gente acaba perdendo o foco daquilo que mexe o ponteiro. uhum, Então, essa mentoria é para aquela pessoa que sabe o que ela quer fazer, ela
tem uma visão de futuro, mas ela está com dificuldade de mexer esse ponteiro. Ao Ela no- está fazendo Mexer o muito ponteiro no longo no prazo, né, longo Lê, que a prazo, gente está falando. no No longo longo prazo. prazo, exato. É mexer o ponteiro, é fazer coisas que vão mudar o resultado dela. Porque se você está trabalhando todo dia, deixando de fazer, né, de sair, de viajar, tá ali focando no seu negócio, tentando fazer crescer, buscando cliente, vendendo, mexendo no produto, indo atrás de fornecedor, enfim, parceria. Uhum, E no fim do mês chega e não é o resultado que você está esperando, não é o resultado que você sabe que você consegue, é uhum, porque você está fazendo muitas coisinhas ali que talvez não precisavam ser feitas. uhum, Talvez você não está conseguindo enxergar aquilo que vai te trazer o resultado de verdade. Então, esse é identificar o que mexe o ponteiro, a gente sempre fala isso, né? De mexer, fazer o que mexe o ponteiro. Mas muitas vezes é difícil enxergar o que mexe o ponteiro. Então, nessa mentoria, a gente vai exatamente trabalhar nisso, de ver onde a gente quer chegar, como desdobrar isso, porque quando a gente vai trazendo lá do futuro para o presente, fazendo atividade por atividade, o que você precisa fazer no seu trimestre, o que você precisa fazer no seu mês, na sua rotina e tudo mais, você vai chegar naquilo que mexe o ponteiro. E aí você vai parar de gastar tempo em coisas que não te dão retorno. uhum, É a questão de, né, a gente se esforça muito, mas se a gente coloca o nosso esforço em algo que não traz o resultado, uhum. vai ficar difícil Sim, atingir nosso falando dentro objetivo, né? da execução do negócio, né, Lê? Não dentro da Execução. estratégia, né, do Exato. negócio. Dentro do negócio, a gente tem algumas áreas, né, que é Isso. operação, execução e estratégia. Quando a gente fala da execução e da operação, esses processos precisam ser muito bem definidos e muito bem acompanhados. Então, basicamente, o que a Lê está falando, de uma forma mais técnica, é justamente isso, para ajudar esses pequenos empresários a colocarem de uma maneira bem prática a organizar a execução e a operação do negócio deles. É isso, dona Letícia? Exatamente. Alinhado com a estratégia. Porque é o que você falou, né, Nath? Tem essas partes Uhum, do negócio uhum, e a gente tende a olhar separado. uhum, É igual a questão do planejamento estratégico. Você faz o planejamento estratégico e guarda numa gaveta. Não adianta uhum, nada. Você uhum. tem que conectar essas duas áreas. Você tem que conectar a estratégia com a execução. Conectar os seus objetivos com as suas ações do dia a dia. Porque é isso que vai... É um quebra-cabeça, né? Para você ter o todo ali, aquela imagem bonita do quebra-cabeça pronto, você tem que ir pecinha por pecinha. Se Muito você bom. começa a fazer outra coisa no meio do caminho, nunca vai montar, você nunca vai chegar na imagem final do quebra-cabeça, né? São pecinhas por pecinhas. Muito bom. Lê, a gente já está quase terminando o nosso tempinho de 10 minutos. Fala para mim, por que a gente montou esse modelo de mentoria dentro da Belong, que são 4 encontros, um a cada 15 dias? Conta para mim qual é a estratégia por trás disso, Para das ser nossas mentorias na Belong. prático, para ensinar aquilo que precisa ser ensinado, para a gente conseguir acompanhar, ter um tempo de acompanhamento, mas um tempo que seja curto, né? Se a gente faz aí uma mentoria de um ano, aí fica ali um ano trabalhando em cima da mesma coisa, não faz sentido, né? São Principalmente no temas, mundo que né, Lê? evolui, Pau, exato. pau. Evolui tão rápido as coisas hoje em dia que você fica ali um ano trabalhando em cima da mesma coisa, o que você começou já não faz sentido lá no final. Então, são mentorias rápidas, com Temáticas. temas específicos, né? Então, por exemplo, você fez a Negócios 360, que fala muito sobre a estratégia do negócio, né? As parcerias, a visão de futuro. Agora a gente está trazendo uma outra mentoria, que é a questão da execução, né? Pegar a estratégia e conectar com a execução. Em breve, como você já deu spoiler aí, a gente vai ter a de inteligência artificial também, Uhum. que é um outro assunto. E são 2 meses para a gente ensinar o que precisa ensinar, o que mexe o ponteiro, acompanhar esses alunos, esses mentorados, e depois dar um tempo de execução também, né? Porque é importante você ter um tempo para colocar tudo em prática, vão vir os desafios, então a gente vai ter o grupo do WhatsApp, Fazer um onde a gente vai ter as acompanhamento, né, trocas, Lê? a gente tem o Uhum. acompanhamento, até A na sua... Carol. Carol. Na mentoria da Nath, depois de acho que 2 ou 3 meses, Nath, que a gente fez um encontro, acho que Foi, foi depois de 3 meses, três fizemos uma meses, né? imersão. Uhum. Exato. Foi super interessante, que aí o pessoal que estava na sua mentoria trouxe o que aconteceu, os desafios que encontrou no meio do caminho, a gente, né, mexeu ali um pouquinho na rota, trouxe outras atividades. Então, isso também é um ponto, né? Apesar da mentoria ser de 2 meses,
o grupo do WhatsApp ele se mantém para a gente continuar essa troca, continuar a conversa, e a gente pode ir combinando outros encontros ao longo do tempo para ver como está a execução, trazer novos desafios, novas ferramentas que podem aparecer, mas sempre pensando na praticidade, pensando no algo que mexe o ponteiro e que seja prático para o empresário já pôr em prática ali na hora, já fazer os exercícios, já sair com o negócio, movimentando o negócio dele, né? E não simplesmente reflexões. Muito, é isso. Muito bom, Dona Lê. Dona Lê, quem quiser fazer a inscrição não, a aplicação para a sua mentoria, o professor quer assistir, ele vai assistir a mentoria do Dona Lê. Tá aqui em cima, no link da nossa bio, tem um formulário que a Letícia colocou. Ela precisa que vocês preencham esse formulário. Para chegar esse formulário na mão dela, ela vai analisar se é o seu momento ou se não é o seu momento. Porque, de repente, não é o momento para você falar sobre o processo. Você quer ter uma mentoria com a gente, aqui com a Belong, vai ficar com a mentoria do professor Alexandre, se for tá precisando acelerar, tá precisando de colocar uma IA dentro, né, da sua empresa. Agora, se você acha que você precisa melhorar no seu processo, né, no seu planejamento, né, da sua empresa, né? Preenche o formulário, manda para ler, que ela vai analisar com todo o carinho do mundo e se faz sentido, né, para o momento da sua empresa, para o momento que você está vivendo, preencha, que eu tenho certeza que a Letícia é a pessoa que está preparada, tem experiência no que ela está falando para ajudar você a realmente a fazer o melhor dentro dos processos e planejamento da sua empresa. É isso, dona Letícia. Obrigada. Obrigada. Imagina, eu assino embaixo. Lê, um beijo, obrigada por esse tempo aqui com a gente, falando sobre a nova mentoria da Belong Business School. Imagina. E é um prazer. Eu te vejo amanhã, dona Lê. Até amanhã. É um prazer estar aqui. Quem tiver alguma dúvida, não sabe se é o momento mesmo, quer conversar, chama a gente aqui no privado, né, na mensagem, pode me chamar também, que a gente conversa e entende melhor o momento, porque realmente é importante você estar no momento certo para a gente não desperdiçar o seu tempo, né? Não faz sentido, se não é o momento da sua estruturação, vamos deixar para a próxima, tem outras mentorias, outros produtos, tem que ser importante para os dois lados, né, Nath? Exato, e vai muito de encontro com os valores da nossa Business School, que aqui a gente não promete ilusão, não promete caminho fácil e não vai vender um produto que não está certo para você, tá? Então aqui a gente sempre vai estar jogando a real mesmo, falando, olha, meu filho, não é o momento. Que a gente deixa claro. Ô, meu filho, venha, pelo amor de Deus. Precisando. Aqui a gente já fala, claro, a live é para mentoria, não fica nada de enrolação, a mentoria é para isso, não é para aquilo. Porque eu acho que a gente tem que, é o que você falou, um dos valores é o nosso propósito, né? É realmente crescer, ajudar os pequenos e médios empreendedores a crescer. E isso só faz sentido se a gente dá a ferramenta certa para eles, né? Não adianta a gente querer ficar dando coisas erradas que a gente também não está atingindo o nosso propósito. E são pouquíssimas vagas também, né? É importante a gente mencionar isso. São turmas bem pequenas para que a gente possa realmente acompanhar o desenvolvimento, né, dessas empresas. Exatamente. Lê, obrigada, beijo. Até quinta-feira e não até amanhã. Tá. Tchau, tá bom? gente. Um beijo, até semana Lê. que vem. Semana Fica que vem com estamos Deus. aqui. Você Tchau, também. Lê. Tchau, tchau.